Lucas capítulo 11, verso 1 dice que os discípulos chamaram e falaram com Jesus, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Acho um pedido muito bonito, né? Porque eles queriam se comunicar com Deus, eles queriam falar com Deus, eles queriam aprender a encontrar-se cada dia com Deus. E eu penso que quando as pessoas querem se conectar com Deus, Deus está mais de braços abertos para receber o contato que tem com os seres humanos. Aqui em minhas mãos eu tenho um telefone. Deus não usa uma linha telefônica para falar com as pessoas. Ele pode falar conosco de qualquer forma, em qualquer momento, porque Ele é todo-poderoso e Ele não tem nenhuma classe de limitações para falar conosco, menos nós com Ele. Nós, quando queremos, podemos acordar à meia-noite e falar com Deus. E a oração é isso, é falar com Deus como um amigo. Eu quero falar um pouquinho com vocês agora sobre este tema da oração. E nós vamos falar de dois assuntos. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a natureza da oração. E em segundo lugar, nós vamos falar sobre as características da oração eficaz. Aqui estou nesse cenário bonito, vocês veem aqui, pode mostrar por favor esse cenário, é o cenário de Semana Santa, e aqui é que se gravou e se fez esse programa lindo esta tarde, e estamos aproveitando este momento para falar sobre um tema tão importante que é o tema da oração. Vamos a considerar então a primeira parte. A primeira parte é a natureza da oração. Mas antes de falar desse tema, a natureza da oração, eu encontrei um passagem bíblico que vocês também conhecem, que está no livro de Romanos capítulo 8, e o verso 26, que diz que o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que lindo, né? Quer dizer que o próprio Espírito Santo intercede por nós, fala com Deus, em favor de uma pessoa que não consegue sair do mal. Por favor, Senhor, ajuda. E Ele está aí para poder resgatar essa pessoa, interceder por essa pessoa. É muito bonito isso. Vamos falar então sobre a natureza da oração. Em primeiro lugar, a oração, que coisa é a oração? Cada vez que Deus quer fazer coisas extraordinárias com seu povo, Ele coloca seu povo a orar. Na Bíblia nós encontramos Lucas 6, 12, uma importante declaração que fala sobre a importância de orar antes de fazer grandes coisas. Jesus, antes de chamar seus discípulos, passou a noite toda orando porque ele queria selecionar os discípulos. Era uma coisa importante e ele passou a noite orando. Quando nós temos algo importantíssimo que fazer, nós temos que orar. Não temos outra saída, porque Ele é que vai resolver as coisas, não nós. Um segundo assunto sobre a natureza da oração tem que ver com Jesus e quem é o modelo de oração. Quando nós vemos Jesus, Ele orava, às vezes gastava e passava a noite toda orando. Jesus era o modelo da oração. Por isso, eu queria que vocês, cada vez que considerem orar, pensem como Jesus orava. E Ele deixou um modelo de oração, o Pai Nosso, onde Ele ora para seu Pai. E Ele não só pede coisas, sino agradece e honra. É um modelo, Ele era e é nosso modelo de oração. Em terceiro lugar, a oração é o ato de abrir o coração a Deus como um amigo. Não é que nós temos que mudar as palavras, as formas. Nós falamos como um amigo, abrimos o coração, nós falamos com Deus coisas que talvez nós gostamos e coisas que não gostamos. Se alguém não tem vontade de orar, abra seu coração a Deus, diga: Senhor, hoje amanheci com pouca vontade de orar, me ajuda, Senhor. Ele vai vir e vai intervir na vida, mas nós temos que ser transparentes com Deus, como se fosse um amigo verdadeiro. E finalmente, um assunto importantíssimo aqui na natureza da oração é que o estado de sua vida de oração é determinado por quê? Como que você pode definir que sua oração é eficaz? Por o tempo que ora? Pelas pessoas que ora? Pelas orações respondidas? Ou por talvez as orações que são longas demais? Esse é o estado de oração que você quer definir para a sua vida? Sabem? A conclusão que chego, e aqui está na palavra da palavra de Deus, João capítulo 11, verso 42, diz:
eu sei que sempre me ouves. O que lhes parece? Deus parece que aqui está muito claro na Bíblia que ele todo o tempo tinha contato com Deus, com seu Pai. Em outras palavras, orar é ter a santa consciência da presença permanente de Deus na vida de todos nós. Amém? Ok, agora vamos entrar em um segundo assunto. É primeiro colocar a base da oração, mas agora vamos falar um pouco sobre a lição e sobre todo o que a lição fala da oração. E aí há vários títulos, né? O fundamento da oração bíblica. Em que consiste essa oração bíblica? E quais são essas características? Como poder ter uma oração poderosa que possa ter a resposta de Deus, em outras palavras? Em primeiro lugar, a Bíblia diz no livro de Marcos 11:24, todas as coisas que piderdes orando, crede, recebereis e tê-las eis. Quer dizer que todas as orações feitas, crendo, tendo fé, Deus vai nos conceder. É uma característica, não é a única, mas é uma característica, crer. Se nós não cremos que Deus vai responder nossa oração, nós definitivamente, nossa oração será em vão. Então, uma característica, uma situação importante para quando nós oremos é que nós temos que crer, ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos ampliar um pouquinho mais no final. Segundo lugar, o livro de João, capítulo 15, versículo 7, diz: guardar a palavra para que nós possamos ter resposta a nossas orações. Se minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e vos será feito. Se a palavra está no coração, então Deus vai abrir também as respostas oportunas para cada um de nós. É muito importante que nós possamos ter a palavra de Deus no coração. Em terceiro lugar, nós encontramos que nós precisamos reconhecer que não será feita nossa vontade. Cada vez que nós oramos, e cada vez que Jesus orava, ele dizia, seja feita tua vontade. E há uma passagem da Bíblia, né, que está muito claro, que diz, se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Não é segundo nossa vontade, é segundo a vontade de Deus. Esse é o terceiro princípio. O primeiro princípio, crer. Segundo princípio, guardar a palavra para nossas orações serem respondidas. Em terceiro lugar, nós temos que reconhecer a vontade de Deus. E uma quarta característica, um quarto fundamento da oração eficaz é que nós não podemos jamais orar enquanto nós guardamos pecados em nosso coração. Por quê? Porque se nós não queremos desfazer-nos de nossos pecados e pedimos algo a Deus, Ele definitivamente não vai ouvir nossas orações. Há um texto, Salmo 66, 18, e eu espero que vocês tenham anotado esses textos que são fundamentais. Diz que se nós não temos disposição para abandonar o pecado, tampouco nós poderemos receber respostas de Deus. Está claro? Agora vamos à nossa aplicação. Eu gostaria de terminar com duas aplicações. Em primeiro lugar, fé. Que coisa é fé? Porque se a fé é fundamental para que nossas orações sejam respondidas, então a pergunta, o que é fé? Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a convicção de fatos que se não veem e também é a certeza de coisas que não vemos. Duas coisas. Fé é crer em algo que não podemos ver e temos que ter convicção de algo que nós vamos receber. Ter convicção e ter certeza são coisas diferentes. Ter certeza é ter uma visão do futuro. Ver que talvez minha vida vai ser melhor no futuro. E eu tenho essa visão, essa certeza. E em segundo lugar, tenho uma convicção que significa paixão. Você tem que ter certeza e paixão. E mais um ingrediente que a Bíblia refere em algumas versões da Bíblia, que é a garantia, que Deus tem que abençoar nossa fé. Por isso nós temos que pedir, por favor, faz crescer minha fé, minha convicção do futuro, minha paixão pelas coisas de Deus. Então Deus vai nos dar sua bênção. Uma segunda aplicação importante é que quando nós não temos vontade de orar,
não temos vontade de fazer a vontade de Deus, nós temos que pedir mesmo, Senhor, esta é minha realidade. Por causa de todos esses desânimos, não podemos deixar de orar. Enquanto estamos desanimados, orem a Deus para pedir ânimo. Quando estamos bem, talvez completamente sem desejo de fazer a vontade de Deus, peça, Senhor, por favor, me dá essa vontade. Eu gostaria aqui pedir a você que venha um pouquinho mais, porque eu gostaria de fechar esse momento com talvez uma tarefa para nossa casa nessa semana. O que te parece o seguinte? Nós precisamos orar mais, sim ou não? Precisamos orar mais. Ah, mas eu não tenho como que eu falar com Deus. Fala o que você está em seu coração. Mas eu quero fazer mais um desafio, além de orar mais. As melhores orações são as privadas, as que nós fazemos, eu e Deus. Aí eu posso abrir meu coração. Às vezes nós oramos em público, uma linda oração, é importante. Orações na família, mas a oração privada, sem dúvida, é uma oração onde nós podemos abrir o coração de Deus. O que te parece? Se vamos buscar um lugar especial na casa, vamos começar a abrir o coração a Deus e separar um tempo precioso dia para orar. Que essa seja tua vitória a cada dia. Tudo bem? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por essa lição desta semana. Abençoe todos aqueles que estão lutando para ter um melhor contato e comunicação contigo através da oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigos. Feliz de tê-los conosco e lembrem sempre nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Amém.